Sabe o Mutano lá dos Jovens Titãs? Aquele que se transforma em vários animais, vários monstros, né? Sejam animais extintos como os dinossauros ou animais de outros planetas. A gente, por exemplo, já viu ele se transformando em animais de Marte, lá na animação Justiça Jovem. Então, se ele consegue se transformar em todo tipo de animal, ele poderia se transformar nos seres humanos? Afinal, o ser humano é um animal, e a diferença de DNA para outras espécies é muito pouca. Nesse vídeo de hoje, veremos a extensão dos poderes do Mutano, como seria se ele utilizasse os seus poderes no máximo. Vamos juntar tudo que o Mutano já demonstrou nos quadrinhos e animações para entendermos se é possível o Mutano conseguir se transformar no Superman ou em qualquer outro kryptoniano, ou até mesmo em outros seres, né, seres humanos, por exemplo. Mas não só isso, será que o Mutano também poderia se transformar no Goku, que pertence a outra realidade, né, no caso aqui o universo dos animes? Afinal, o Goku também acaba sendo um animal, né, ou no próprio Ozaru, aquele macaco gigante que o Goku e os Saiyajins se transformam ao olhar para a lua cheia. Se ficou interessado nesse vídeo e quer entender mais sobre como funciona os limites e os poderes do Mutano, se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo! Bom, antes de mais nada, se você puder já deixar o like aqui no início do vídeo, né, pra você não esquecer no final, isso me ajuda muito. E bom, pra gente começar, o Mutano possui a habilidade de reproduzir geneticamente qualquer animal. Vale mencionar também que o Mutano, além, né, de tudo que sabemos, já demonstrou a capacidade de se transformar até mesmo em criaturas demoníacas, isso mais de uma vez. Nessa animação dos Titãs aí, ele acaba virando um monstro, que lembra muito um lobisomem ou criaturas demoníacas, né? Dessa forma assim de monstros como lobisomens, né? Depois disso, ainda nessa animação, o Mutano acaba mudando para outros tipos de demônios, e até mesmo um grifo ele acaba virando. Não sabemos, né, se o Mutano consegue se transformar à vontade nesses seres demoníacos. Para explicar para vocês, nesse episódio aí, por exemplo, o Mutano estava no reino demoníaco do Trigon, o pai da Ravenna, um demônio interdimensional. Então existe a possibilidade do Mutano se conectar com a natureza em que ele esteja naquele momento, e com isso se transformar nos animais que existam naquela dimensão. Então talvez na Terra o Mutano não conseguiria virar esses tipos de demônios, né? Isso é apenas o que eu acho e também não foi confirmado. É porque a gente nunca vê o Mutano se transformando nesses demônios na Terra, né? Em lugares normais. A gente só viu ele virando esse tipo de monstro, né? Nessa ocasião em que ele estava nessa dimensão infernal. Outra coisa importante sobre os poderes do Mutano é o fato dele conseguir se transformar em um dinossauro. Porém, os dinossauros já foram extintos há muito tempo, e o Mutano nunca os viu, né? Nunca tocou um dinossauro pessoalmente. Ele apenas viu os dinossauros em filmes, em livros, né? Desenhos. Então o fato dele conseguir virar um dinossauro quer dizer que o Mutano não precisa ter visto aquele animal pessoalmente para conseguir se transformar nele. O Mutano precisa apenas imaginá-lo, ou então ter visto ele por animações, por uma revista, né? Por um brinquedo, e aí ele consegue se transformar. Isso expande ainda mais os seus poderes, ao nível em que ele só de ver a criatura, ele é capaz de reproduzir todo o seu DNA. Eu acredito que o poder do Mutano funcione quase como os anéis dos Lanternas Verdes. Se o Mutano tiver muita concentração e uma imaginação incrível, ele pode virar diversos seres. Se for isso mesmo, o Mutano então poderia virar criaturas que nem mesmo existem, como os unicórnios. Uma coisa que nos prova isso, né, é o fato do Mutano já ter conseguido se transformar na Fênix nos quadrinhos, que é um ser mitológico que nem deve ter existido de fato. E se a Fênix existiu, né, no universo da DC, ela é um ser cósmico, um ser divino, como a Fênix Negra é na Marvel? Porque se for, é um baita de um feito, né, que leva o Mutano para um outro nível. Essa é uma questão bem complexa, né? Afinal, o Mutano também recebe os poderes daquele animal em questão que ele se transforma. Ou seja, ele copia o DNA inteiro daquelas criaturas. Não só a aparência física daquele animal, né, daquele ser. Por exemplo, a Mística lá dos X-Men na Marvel, né, ela só copia, né, as aparências físicas. Quando ela se transforma num Professor Xavier, por exemplo, ela não recebe aqueles poderes de telepatia do Professor Xavier. Ela apenas imita a aparência dele, né, a fisionomia ali, e a voz dele.
Já o Mutano também imita as habilidades que vêm junto com aquele DNA. Por exemplo, se o Mutano virar um peixe, ele vai conseguir respirar debaixo da água. Se ele virar uma enguia, ele vai conseguir soltar rajadas de energia, né, dar choque, como as enguias fazem. Se ele virar um golfinho, ele vai poder usar a ecolocalização, né? Se ele virar um dragão, por exemplo, ele vai poder cuspir fogo. Se ele virar uma cobra venenosa, vai conseguir envenenar os seus inimigos. E se virar uma fênix, que é um ser mitológico, ele então vai ser imortal. Afinal, essa é a habilidade que uma fênix mitológica possui. Ele realmente ganha todas as habilidades daquele animal. Como por exemplo, já vimos também na animação, quando o Mutano se transforma em um dinossauro, ele inclusive aprende a falar a língua daqueles dinossauros. Então, seguindo essa mesma lógica, se o Mutano quiser, ele pode até mesmo ter um fator de cura absurdo de poderoso. É só ele se transformar em algum animal, algum inseto ou um parasita que possua um fator de cura. Nos quadrinhos, por exemplo, o Mutano já se transformou em um parasita, né? Como vocês estão vendo nessa imagem aí. Existem alguns parasitas, né, que a ciência estuda nos dias de hoje, no mundo real, que possuem um grande fator de cura, né? Como eu já disse, isso foi provado diversas vezes nas histórias do Mutano, que ele recebe, né, todas as habilidades das criaturas que ele se transforma, não apenas a aparência daquela criatura. Falando mais sobre então a extensão dos seus poderes serem ligados à sua imaginação, temos um feito dele bem interessante nos quadrinhos. Uma vez o Mutano se transformou em uma criatura que nunca nem foi conhecida pelo homem, o que significa que ele inventou esse animal, né, e se transformou num animal imaginário. Então, se o Mutano pensar que existe um macaco gigante que tem asas e possui o rosto de um dragão que cospe gelo e combinar esse DNA, o Mutano simplesmente vai conseguir virar esse novo animal que ele imaginou. Tanto que nos quadrinhos ele já imaginou asas completamente diferentes das criaturas que existem na Terra. E aí ele estava voando lá de boa na sua forma humana com essas asas. Ou então vamos lembrar da vez em que o Mutano simplesmente se transformou em um animal com várias partes de outros animais, cara. Um animal desse não existe, mas estava lá o Mutano transformado nele. Ou então essa vez aqui que o Mutano virou um centauro, um ser também mitológico que provavelmente nem existe na realidade da DC. Então isso, né, como eu tô mostrando pra vocês, são os fatos que o próprio personagem já demonstrou nos quadrinhos. Só estamos aqui juntando essas informações e especulando um pouco mais por cima. Visto tudo isso, eu falo pra vocês então, o Mutano é um personagem muito quebrado nos quadrinhos. Ele é muito forte e até hoje os roteiristas ali que estão escrevendo, criando as histórias em que ele participa, não explicam bem, né, como é que funcionam seus poderes. Porque meio que não tem muitas explicações concretas. O fato do Mutano conseguir copiar o DNA daquele ser, independente se é da Terra, demoníaco ou de outra dimensão, ou então alienígena ou mitológico, isso deixa o Mutano muito forte, um dos personagens com certeza mais poderosos da DC. E isso também deixa ele muito mais interessante. Hoje, a maior e melhor explicação sobre os poderes do Mutano é que ele está ligado ao vermelho, uma força da natureza que está conectada com todos os animais que existem no universo da DC Comics, né? Várias realidades, em tudo, cara, em todo o universo. Por isso, então, o Mutano consegue se transformar em animais que ninguém da Terra conhece, porque é um animal que existe em algum outro lugar do universo. Sendo assim, é viável a gente acreditar que o Mutano, então, possui os seus poderes limitados pela potência da força da natureza chamada de vermelho, que está ligado com todos os animais. Então, novamente, seguindo essa lógica, sim, o Mutano poderia se transformar em seres humanos, ou seres que evoluíram a partir dos animais, como nós, né, os Homo sapiens. O Mutano poderia virar o Tubarão Rei da DC Comics, poderia virar o Gavião Negro e a Mulher Gavião. Ele só não faz isso por conta dos roteiristas, cara. Algumas pessoas acham que os poderes do Mutano estão sendo bloqueados porque ele não sabe controlar bem esses poderes, ou porque ainda vão evoluir mais com o passar das histórias e com o crescimento do personagem. Já outras pessoas sugerem que o Mutano só pode se transformar em seres que não têm inteligência, que só usam o instinto, né, em animais, em verdadeiros animais selvagens. Se transformar nessas criaturas demoníacas que não pensam por si só, em feras mitológicas, etc. Porém, não é isso. Nos quadrinhos, o Mutano já se transformou em um ser da raça dos Gordonianos, que eram os rivais dos Thanagarianos, né? Thanagarianos, se você não sabe, é a raça ali da Mulher Gavião e do Gavião Negro. Então, os Gordonianos, cara, eles são seres alienígenas super poderosos, muito inteligentes ali e têm uma tecnologia absurda. Então sim, eles têm uma inteligência avançada,
avançada e o Mutano já se transformou em um ser, né, em um deles. Então presta atenção, assim como os seres humanos evoluíram a partir de alguns primatas antigos no universo da DC Comics, os Gordonianos são reptilianos. Eles evoluíram a partir dos animais répteis, né, esses lagartos, crocodilo, etc. Só que eles são répteis de outros planetas, são répteis, né, alienígenas. Então, assim como nós, os seres humanos, os Gordonianos são animais evoluídos que pensam, que têm inteligência. E o Mutano consegue se transformar neles, né? O que impediria, então, o Mutano de se transformar no ser humano? Seguindo essa lógica, nada. Então, vamos lá, agora fica mais fácil. O Superman, a gente sabe que ele é um Kryptoniano, né, do planeta de Krypton, alienígena. Os Kryptonianos, eles evoluíram a partir dos animais, né? Te pergunto isso. Até onde eu sei, não. Os Kryptonianos passaram a existir pelo deus kryptoniano Hal, né? Ele que os criou. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal completo que explica essa origem, né, cósmica, mitológica ali dos kryptonianos. Depois você assiste lá. Então o Mutano, sendo assim, não poderia se transformar em um kryptoniano, porque os kryptonianos não são animais. Os humanos que são animais. Agora, se é de se afirmar em alguma nova história que o Superman é um animal racional também, que evoluiu a partir de algum animal, então sim, o Superman e os kryptonianos estariam conectados ao vermelho e o Mutano poderia se transformar neles. Mas é óbvio que se o Mutano conseguisse fazer isso, ele não seria tão poderoso quanto o próprio Homem de Aço, porque o Mutano teria que ficar anos e anos absorvendo a energia do Sol e aprendendo a controlar os seus poderes, igual o Superman faz, né? O Superman faz isso a vida toda, por isso ele é muito poderoso. Mas, se liga só, cara, lá em Krypton, que é o planeta natal do Superman e dos kryptonianos, existem sim vários animais. Um desses animais é bem conhecido, né? É o cachorro do Superman, que tem o DNA também kryptoniano. Tô falando do Krypto. E esse cachorro, ele possui todos os poderes dos kryptonianos, né? Ele é um animal alienígena. E como vimos aqui nesse vídeo, o Mutano poderia se transformar então no Krypto, né? Tudo bem que o Krypto é um cachorro inteligente, mas isso não teve nenhum problema pro Mutano antes. Então, na lógica, sim, o Mutano poderia virar o Krypto e ter acesso a todos os poderes ali que o Krypto tem, que são os poderes do Superman. Visão de calor, super resistência, super força, voar, super velocidade e etc. Afinal, lembra que eu expliquei pra vocês que o Mutano, ele copia literalmente todo o DNA, incluindo até mesmo os poderes? Então, Caio, o Mutano poderia se transformar no Doomsday, né, da DC Comics, que é o famoso Apocalipse, aquele vilão do Superman? Bom, aí eu acho que sim. Afinal, o Apocalipse é praticamente uma besta, uma criatura irracional, um monstro criado em laboratório no planeta de Krypton. Ele é quase um animal. Então, se o Apocalipse for mesmo uma criatura animalesca, como ele aparenta ser, né, for um animal, digamos assim, demoníaco, alienígena, não sei, o Mutano poderia se transformar nele tranquilamente e ter todos os poderes do Apocalipse, né? O Mutano seria muito poderoso aqui. Então, pelo que vimos aqui, o Mutano poderia ir ainda além. O Mutano poderia imaginar um gorila kryptoniano e imitar o DNA do Krypto, que é o cachorro do Superman. Assim, então, ele poderia ser um gorila com os poderes do Superman, ao invés de ser um cachorro com os poderes do Superman. Tudo isso é possível. E mais, cara, se a gente pegar o Mutano e jogar ele em um universo de animes, né, Dragon Ball, Naruto, etc., ele vai seguir basicamente o mesmo conceito. Todos os personagens que são ligados ao vermelho, a esse reino da natureza nesses universos, né, seres humanos ou criaturas, o Mutano pode se transformar. O Goku, por exemplo, até onde eu sei, ele é sim ligado ao vermelho. Ele vem daquela lenda lá do Rei Macaco. E o Mutano, também nos quadrinhos, já se transformou no Rei Macaco. Falando da ligação do Goku com esse reino vermelho, reino animal, lembra lá que o Goku tinha até mesmo um rabo, cara, que ele foi cortado, porque senão ele se transformava ali naquele macaco gigante, né? O Goku, o Gohan e outros Saiyajins também tinham esse rabo e se transformavam nesses poderosos macacos, né? Conhecido como o Ozaru. Então, se a raça dos Saiyajins, toda ela, tem essa ligação com o vermelho, a força da natureza ligada aos animais, o Mutano também poderia se transformar nos Saiyajins, assim como ele também se transformou na raça dos Gordonianos, que eu expliquei pra vocês anteriormente. Cara, você imagina o Mutano com os poderes e habilidades de um Saiyajin ou poderes e habilidades de um Kryptoniano, cara. Sem contar que tem ocasiões que o Mutano, ele consegue utilizar todos os poderes de vários animais juntos. Imagina então, o poder do Superman com o poder do Goku. Mano, quem queria parar esse personagem? Então olha só, se você quiser ver mais vídeos assim, especulando coisas, criando teorias com base nos feitos e nos poderes dos personagens, clica aqui embaixo em se inscrever, deixa o like também e comenta quais outros vídeos nesse estilo você quer assistir aqui no canal. Valeu!